Olá, seja bem-vindo à nossa História da Teologia. Iniciaremos agora a nossa unidade 7. Trabalhamos na unidade 6, a Teologia dos Reformadores, e agora vamos trabalhar na unidade 7, a Teologia Moderna. Eu sou o professor Geraldo Cruz, seja muito bem-vindo. Bem, meus amigos, nós vamos trabalhar agora a Teologia Moderna. O que é que caracteriza a modernidade? Para a gente falar de uma teologia moderna, temos que entender o que é que caracteriza a modernidade. Essencialmente, nos nossos estudos sempre buscamos deixar para você o que é a essência, o tópico central, a palavra que resume o nosso estudo. Então queremos deixar para você a essência da teologia moderna. É o império da racionalidade. Grava isso. O império da racionalidade. Ou seja, agora o humanismo ele se alastra pela Europa e a marca desse humanismo é a busca de verdade que vem através da razão. Se você observa que a verdade teológica na Idade Média se baseava numa revelação, numa tradição, não é isso mesmo? Não foi o que vimos? Por isso, o que vai caracterizar a teologia moderna é a utilização agora da razão. Não somente para a teologia, todos os campos do saber agora valorizarão a racionalidade como busca da verdade e de toda forma de conhecimento. Isso não foi diferente para a teologia. Vamos lá, então. O que é que a racionalidade vai influenciar no método teológico? Agora nós temos uma influência muito grande ao se olhar a Bíblia não mais como livro inspirado. É muito importante você entender isso. Para o método que vai se estabelecer, e ele vai se chamar método histórico crítico. Aí no seu material, na unidade 7, está um texto muito interessante, releia, preste bastante atenção. Está lá, o método histórico crítico. O que é que significa? Agora não vai se olhar a Bíblia como livro revelado, inspirado, vai se olhar a Bíblia agora de uma perspectiva crítica. E essa crítica se faz através da razão. Ou seja, se Deus não intervém na história, então o texto bíblico ele não é inspirado. Portanto, ele merece uma crítica literária. Como se formou o texto? O que é que esse texto ele contribui para a verdade, a compreensão da verdade? Então, daí nós temos, através desse método crítico que é racionalista, o início de uma teologia chamada teologia liberal. A teologia liberal, ela, portanto, busca se libertar dos dogmas, tanto os dogmas do catolicismo, quanto os dogmas da teologia reformada. Então, é uma teologia liberal porque ela busca fazer uma leitura da fé, agora com os elementos racionais da crítica. Deus não intervém para a teologia liberal, grava isto. É um movimento chamado deísmo. O deísmo entende filosoficamente que o mundo está regido por leis. E Deus deixa essas leis, ele existe, mas cria e deixa a sua criação governada por leis. Portanto, ele não intervém mais para que as suas próprias leis possam ser impedidas de agir. Deus não interfere nas leis que ele cria e deixa governando a sua criação. Portanto, a teologia liberal, ela parte do pressuposto deísta. Deus não intervém. Se Deus não intervém, tem que se interpretar a Bíblia agora pelo método histórico crítico. Ou seja, vamos agora compreender o que a Bíblia chama de milagre, de uma forma racional. Você já ouviu dizer que o Mar Vermelho se abriu? Os críticos vão dizer que não houve uma abertura miraculosa. Deus teria aberto, esse Mar Vermelho teria sido aberto por fatores climáticos. E o povo teria passado não por uma intervenção divina. Grava, Deus não intervém. A esse movimento liberal, do método histórico crítico, ali no século XVIII, uma grande reação vai se estabelecer, a chamada reação fundamentalista. Vamos lá rapidamente, por que chama-se fundamentalismo? Porque o fundamentalismo percebe que a teologia liberal retirou os fundamentos da fé cristã.
Então o fundamentalismo ele vai recuperar esses fundamentos. Vamos rapidamente lembrar quais são os fundamentos? A Bíblia é a palavra de Deus, ela é inerrante, ela é inspirada. Segundo lugar, Jesus Cristo é o Filho de Deus encarnado. A morte dele é vicária, ele morre para substituir o pecado humano. E por último, a volta dele tem uma ressurreição corpórea e a volta também é uma volta corpórea. Então nós temos na teologia moderna, vamos gravar rapidamente? Vamos lá? O predomínio da razão. Essa razão vai influenciar um método novo, racional de ler a Bíblia. Qual é esse método? Exatamente, o método histórico crítico. Esse método histórico crítico vai ler a Bíblia não mais como palavra inspirada, nasce uma teologia chamada teologia liberal. Liberal porque ela quer se libertar dos dogmas católicos e os dogmas da teologia reformada. Temos, portanto, uma reação a essa teologia liberal, chamada reação que volta aos fundamentos. Por isso, reação fundamentalista. O fundamentalismo ocorre nos Estados Unidos, especialmente nos séculos XIX e início do século XX. Ok, pessoal? Então vimos aqui na unidade 7 a teologia moderna com o método histórico crítico, a teologia liberal e a reação fundamentalista. Vamos ver agora na unidade 8 a segunda parte da teologia moderna com a neo-ortodoxia. Eu sou o professor Geraldo Cruz. Bom estudo para todos vocês. Um grande abraço.